querido, minha querida, sejam bem-vindos ao canal Bíblia e Poesia. Mais uma vez estamos aqui, terceiro capítulo do primeiro livro de Reis. E nós estamos aqui para ver a história de Salomão, a sabedoria dele. Ele começa a construir uma casa, construir o templo, aparece duas mulheres para fazer a ele ali uma grande situação difícil para ele decidir, mas ele tinha pedido sabedoria a Deus. A sabedoria foi concedida, ele conseguiu resolver o problema daquelas mulheres. Acompanhe os detalhes dessa história incrível, mas não fique só para você. Compartilhe com os outros, curte e compartilhe, comente, faça esse canal crescer. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, com a filha dele, ele foi se casando e ele a trouxe à cidade de Davi até a construção do seu palácio, ele ia terminando. E do templo do Senhor, do muro em torno de Jerusalém, o povo sacrificava nos lugares sagrados que encontrava, não havia lugar apropriado também. Por isso, ainda não tinha sido construído um templo que ao nome do Senhor honrava. Ai, Salomão amava o Senhor, porque de acordo com os decretos do seu pai Davi, ainda naquele tempo o rei Salomão andava. Todavia oferecia sacrifícios e incenso nos lugares sagrados queimava. Para oferecer sacrifícios, o rei Salomão foi a Gibeon, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Então o Senhor apareceu a Salomão ali em Gibeon. Apareceu no sonho à noite e lhe disse: pode pedir o que você quiser e eu lhe darei e farei por você. Salomão respondeu: tu foste para com meu pai Davi muito bondoso, porque ele foi fiel a ti, justo e reto, de coração muito honroso. E por causa da grande bondade para com ele, o Senhor esteve a sustentar. Ele deste um filho para hoje no trono dele também se assentar. Agora, Senhor meu Deus, o Senhor me fez reinar no lugar do meu pai Davi. Eu estou aqui no seu lugar, mas eu não passo de um jovem. De fato, eu não sei o que fazer. O teu servo está aqui entre o povo que o Senhor veio escolher. É um povo tão grande, tão forte, que nem se pode contar. Dá-me, pois, um coração cheio de discernimento, para que eu seja capaz de governar esse teu povo e também de distinguir entre o bem e o mal. Porque quem pode governar este teu tão grande povo de um modo bem natural? Aquele pedido que Salomão fez agradou muito ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: olha, já que você isso me solicitou e não pediu uma longa vida, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento e sabedoria para ministrar a justiça, eu farei o que você pediu e darei um sábio coração a ti. Nunca houve nem haverá ninguém como você que seja capaz de discernir. Do modo que também lhe darei o que você não pediu. Darei riquezas e muita fama como nunca antes se viu. Rei igual você não haverá durante toda a sua vida, se você nos meus caminhos andar e a minha lei por você for obedecida. Aos meus decretos e aos meus mandamentos, como ao seu rei, seu pai Davi, eu lhe serei, e a sua vida prolongarei. Então ele percebeu que tinha sonhado, e quando Salomão acordou, voltou para Jerusalém e pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Aí sacrificou holocaustos, apresentou ofertas de comunhão e um banquete também preparou. Deu um banquete para toda a sua corte, para toda aquela população. Então, certo dia, duas prostitutas diante do rei compareceram e uma demanda muito difícil para o rei elas trouxeram. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora na mesma casa comigo. Eu dei à luz a um filho e só ela estava comigo. 3 dias depois que meu filho nasceu, esta mulher a um filho também deu. Estávamos sozinhas, mas ninguém na casa havia, somente ela, meu bebê e eu. Estava ali naquele dia. Essa mulher, então, certa noite se deitou sobre o seu filho, ele morreu. Então, no meio da noite, ela se levantou enquanto eu, a tua serva, dormia. O meu filho ela pegou e o pôs ao seu lado, e o morto, o filho dela, ela colocou do meu lado. Ao levantar-me de madrugada para o meu filho amamentar,
Ele estava morto, não podia mamar. Mas, quando olhei bem para ele, de manhã, quando nasceu a luz, eu vi que não era o filho aquele que eu havia dado à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu, o seu filho é o que está morto, foi o seu filho que morreu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o menino que está vivo, este é o filho meu. Assim elas discutiram, diante do rei falavam, e o rei atentamente a elas observava. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. E eles a trouxeram, e a ordem então foi dada: cortem a criança viva ao meio, deem para uma metade e para a outra mãe, então vocês darão a outra metade. A mãe do filho que estava vivo, movido pela materna compaixão, clamou: por favor, meu senhor, não mate a criança não, dê a criança viva a ela. A outra disse, porém: não será minha nem sua, corte-na ao meio, ele faz muito bem. Então o rei deu o seu veredito: não devem a criança matar, dei a criança para a primeira mulher, ela é a mãe, eu já pude constatar. E quando todo Israel ouviu o veredito do rei tão sabiamente, passou a respeitá-lo e o fez profundamente, pois viram que sobre ele havia de Deus a sabedoria, que estava nele a justiça, porque a justiça a todos ele fazia. Que história tremenda, né, meus queridos? A história de sabedoria. Se Salomão precisava de sabedoria naquela época, muito mais precisamos eu e você, na época que nós estamos com muitos barulhos à nossa volta. Só uma maneira de conseguirmos sabedoria: relacionamento, ligação com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Se nós pararmos para analisar a palavra dele, ele vai fazer falar o nosso coração. Se nós pararmos para orar, nós falaremos ao coração dele. Então, teremos um diálogo através da nossa mente. Deus se comunica conosco. Você crê nisso? Eu creio, sou prova viva disso. Não me cabe aqui contar tantas coisas que Deus tem feito em meu favor, mas isso é algo que eu posso testemunhar claramente. O Senhor se interessa pelos detalhes da nossa vida. Então, seja sábio, seja reavivado pela palavra de Deus e não volte atrás nesse desejo de ler um capítulo por dia, se aproximar mais do Senhor e se preparar para a volta dele, porque em breve Cristo vem, não vai tardar. Que Deus te abençoe. Até amanhã.